Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade. Quando sair, usando sua máscara, passando álcool em gel aí na mão quando encostar nas coisas ou nas pessoas e sempre respeitando a distância entre você e as pessoas que estiverem próximas, de preferência estando em lugares aí abertos, né? Mas o certo é ficar em casa. Bem, antes do vídeo começar, continuem participando das rodas de conversa. Agora nós estamos intercalando o tema do semestre com os tópicos mais técnicos do Di Cavalcante. Então, se você ainda não sabe qual é o tema do semestre, você só vai saber se você entrar na roda de conversa. Então, ela acontece de segunda a sexta às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. E eu tô intercalando, como eu falei, o tema do semestre com o Di Cavalcante. No vídeo de hoje a gente vai finalizar de digitalizar o rosto, né? Então, só para recapitular, em um dos vídeos anteriores eu desenhei 4 modelos de rosto: redondo feminino, redondo masculino, quadrado feminino, quadrado masculino. E hoje eu terminei de digitalizar os 2 principais, que eram redondo feminino e redondo masculino. Os outros vocês podem digitalizar para poder testar o máximo de ferramentas possíveis e fazer o adicional do rosto triangular, que aí vocês escolheriam se ele era triangular para cima ou triangular invertido, ok? Então, prestem bem atenção, eu tentei deixar o mais claro possível, mostrar o que faz com que um rosto seja considerado, no desenho, né, obviamente, o que faz com que o rosto seja considerado masculino ou feminino, o que faz com que você consiga modificar alguns traços principais para essas características ficarem diferentes. E aí, né, como falei, o rosto de hoje é o redondo masculino com cores quentes, porque no vídeo anterior a gente já fez o redondo feminino com cores frias, ok? Então vamos lá. A gente vai fazer o segundo rosto. Então a gente já fez o rosto em azul redondo feminino. Vamos tentar fazer o rosto de cores quentes redondo masculino. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar a visualização dessas 2 camadas e bloquear elas, ter certeza de que não tem a mínima chance de clicar em cima, desenhar em cima sem querer ou alguma coisa. Criar uma nova camada. Como a gente vai trabalhar o contorno, eu vou deixar o pincel preto, como vocês podem ver já está, tá vendo ali? Cor de seleção preta. Vou fechar. Vamos tentar trabalhar um outro tipo de pincel. No vídeo anterior eu usei o Tattoo Inker, que era um pincel que a gente já tinha testado e usou durante todo o semestre com a Tarsila do Amaral. E em algumas obras a gente usou essa de caneta tinteiro. Vamos tentar olhar uma outra caneta, um outro lápis para dar uma outra textura. Eu vou colocar esse lápis aqui, tá vendo? É o conjunto de ferramentas de textura, fundamentos de textura, o segundo lápis. Vamos lá. Como sempre, faz um traço para ver o teste, ver se está muito grosso, se está muito fino. Aqui ele está tamanho 5, eu vou colocar ele tamanho 4. Fazer um outro traço, ok. Esse rosto, ele tem que ser um rosto mais masculino. Geralmente, traços masculinos em desenhos, eles são, entre aspas, mais grosseiros. Ou seja, eles são menos delicados. O que faz com que o rosto de desenho seja considerado mais feminino é que ele tenha detalhes mais delicados ou mais finos, ou que seja com mais detalhes, né, vamos assim dizer, enquanto os traços masculinos geralmente são mais quadrados, mais retos, né? Então aqui, ó, na sobrancelha, a gente pode vir aqui e fazer um traço um pouco mais reto do que o traço original. Eu vou colocar 3 para a sobrancelha. Então, ó, a gente pode deixar um pouquinho mais reto, mais fechado, tá vendo? Que também ajuda nessa questão das nossas formas básicas. No vídeo antes desse, eu fiz corpos, né? Mostrei para vocês como fazer vários corpinhos com as formas básicas geométricas de círculo, de triângulo e também de quadrado. E o vídeo com a parte digital desses desenhos será o próximo. Então, hoje a gente vai terminar os rostos e no próximo vídeo, na aula 56,
a gente vai terminar aqui de fazer o corpinho, né? Pra gente poder ter completado aí todos os modelos, tanto os rostos como os modelos aí de corpos diferentes. Como vocês podem ver, eu tô tentando o máximo possível manter as ideias originais, tá vendo? Então a gente vai fazer esse traço aqui do lado, mantendo o contorno o mais fiel possível, tá vendo? O mais próximo que a gente conseguir. Vocês podem virar a tela, isso é uma das coisas que eu sempre faço, né? Viro bastante a tela e aí a hora do cabelo, aqui ó, ele é bem cabeludo, a gente vai vir tentar fazer um cabelo mais mole assim, e aí está ok. Então conseguimos, fizemos a parte do nosso contorno. Bloqueei a camada, agora é só tirar a visualização de baixo. Tá aqui o nosso homem, ele vai criar uma nova camada e nós vamos pintar. Então isso é um procedimento que vocês ficam confusos. Lembra sempre, fez o contorno, essa camada de contorno tem que estar sempre em cima da camada que vai ser o preenchimento. Então essa camada que tá vazia agora, ela é o meu preenchimento. Eu tenho que estar clicado nela. As cores originais eram amarelo e vermelho, eu vou trocar por laranja e vermelho para ficarem mais próximas. E também vou procurar outra textura de pincel. Isso é uma das coisas que eu vim falando nos outros vídeos. A gente vai tentar testar outras possibilidades de pincel, outras possibilidades de textura, para que a gente tenha coisas diferentes, né? Resultados diferentes. Porque se a gente continuar usando os mesmos pincéis, a gente vai ter basicamente sempre as mesmas texturas. Vamos ver aqui se no conjunto de pincéis artísticos pode acontecer que tenha alguma coisa interessante. Eu acho que uma das coisas que a gente não fez muito ainda esse semestre foi pintar com giz. A gente quase não usou texturas de giz, elas não foram tão requisitadas. Vou pegar esse giz pastel, fazer um traço com ele. E eu acho que o traço tá pequeno. Vou aumentar e agora vou oficialmente começar a pintar o rosto do meu bonequinho, tá vendo? Aí você vai pintando. O que for branco depois, não precisa se preocupar, que você pode passar o branco por cima. Então vai pintando. Fizemos aqui boa parte do nosso rosto já. O nariz eu vou preencher esse lado com o laranja e fazer a divisão igual eu fiz no outro rosto. Então até aqui nada de diferente, né? Quanto mais você passa o giz, mais lisa fica a textura, pelo que eu tô percebendo. Dependendo da posição que você mexe sua mão, ele também deixa marcas, né? Então, vai variar aí de como a gente tá mexendo. Não vou colocar um vermelho muito forte pro segundo lado, tá vendo? Eu vim desse laranja, vou puxar um pouquinho, ó, círculo mexendo. E aí, vamos lá pintar o outro lado, pra não ficar uma diferença muito gigante de cor, porque também não é legal a gente deixar uma diferença assim muito gigante, né? Não só porque as cores são quentes que necessariamente elas vão combinar. Em uma das rodas de conversa, eu até cheguei a conversar com vocês que todas as cores podem ser quentes ou frias. E isso é uma das coisas que a gente tem que tentar sempre entender na hora de aplicar, né? Vou diminuir bastante aqui pra caber aqui, assim, ó. Fazer esse contorninho do nariz, dar uma aumentada e vamos terminar aqui. Opa, vai pro lado aqui e aí, ok. Fiz isso. Agora eu vou terminar aqui embaixo da boca. Lógico que também tem uma outra questão bastante importante de se ressaltar. Quando a gente fala que é um rosto masculino ou feminino, é só uma colocação. Não necessariamente quer dizer que na vida real um rosto feminino tem traços delicados, ou um rosto masculino tem traços retos. Isso é só um jeito na arte de se expressar e de colocar
um jeito de desenhar, sabe? É como se fosse uma solução para algo. Então, é só um jeito artístico mesmo de resolver a situação. Gostei. Pra boca, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, bolinha da cor a gente arrasta para baixo. E eu vou usar a cor já existente para fazer a boca. Tentar ver aqui uma tonalidade legal. Lembrando que esses desenhos do mês de julho são todos testes, então por isso que eu não estou mexendo tanto com camadas, né? O certo é fazer a boca numa camada, olho numa camada. A gente já sabe desses pequenos detalhes, isso é só um teste. Eu vou diminuir um pouco mais, diminuir o tamanho e vamos fazer o olho dele. Tá vendo? Fazer uma cor de fundo pro olho. Giz pastel, conforme você passa, ele vai manchando e manchando e manchando. Então, até que para um aplicativo ele está sendo bem fiel ao efeito que faz um giz pastel. Ou seja, se eu der batidinhas, tá vendo? Com o dedo, ele vai ficando mais escuro também. Tá vendo? Batidinhas. Como se fosse realmente batendo o giz no meu desenho. Se eu fizer só traços puxando, ele faz uma mesclagem bem mais fraca. Então tá vendo, ó? Aqui, soltei o dedo. Cliquei de novo, soltei o dedo. E aí ele vai mesclando, só que se eu der batidinhas, vou aumentar o pincel. Se eu der batidinhas, ó, ele vai mostrando a cor real. Então talvez essa seja a nossa solução para fazer o olho. Então, ok? Sem boca, sobrancelha, falta uma cor pro cabelo. Pro cabelo, acho que como tá tudo próximo, a gente pode tentar pegar uma cor. Aqui um vinho, talvez. Vamos ver como fica. Pode ser que funcione, vamos dar uma olhada. Dá zoom. Ficou legal. Só que vocês estão vendo, ele vai fazendo o seu movimento. Então fez o movimento com o dedo. É como se fosse um grande pincel de aquarela, só que não é uma aquarela. Dá pra vocês perceberem que eu tô fazendo movimentos circulares? Eu espero que a textura esteja deixando isso explícito, porque eu estou fazendo movimentos circulares com o meu dedo, para que ele possa mesclar bem as cores e não ficar uma coisa muito manchada, né? A gente quer que fique colorido. Mas, ressalto aqui, né? Esses desenhos iniciais são desenhos de teste, são desenhos pra gente ir pegando todo o ritmo, né? Sair de um ritmo Tarsila do Amaral pra entrar no ritmo de um outro artista, com outro fluxo de trabalho. Então, vamos com calma. Por enquanto, o pincel tá indo, hein, ó. Tá cumprindo sua função. O que fica manchado a gente dá uma leve puxada assim. Vai ficar parecendo que são pinceladas. Ok, então. Esses espacinhos menores, ó, a gente pode até borrar, né? Nas rodas de conversa também eu tenho mostrado alguns quadros do Di Cavalcante que a gente vê que a cor fica por fora do contorno, né? Que é um borrado entre aspas aí. Mas não é como se fosse um borrado absurdo. É só igual a gente tá fazendo aqui, tá vendo? Vazou um pouquinho, tudo bem. Acontece. Não é um borradão proposital. Nossa, vou estragar o desenho. Não. É só uma coisa que aconteceu. Outra coisa que vocês conseguem perceber, tá vendo? Ó, ele puxa e mistura todas as cores que estão próximas. Então, por isso que alguns pontos estão mais claros, porque ele tá misturando com o branco do fundo. E alguns pontos estão mais quentes, porque ele tá misturando com o laranja do lado. Vai entender. É a textura que ele mesmo cria, tá vendo? Movimento circular, movimento circular. E aí preenche, 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 preenche. Se borrar, tudo bem. E aqui está o nosso homem. Vou tirar o zoom. Vamos colocar o rosto feminino do lado. Vamos finalizar esse rosto feminino, porque a gente não pintou o cabelo dela, né? Como ela tem cor azul, eu vou fazer o cabelo dela verde.
um verde escuro. Eu acho que ela merece ser finalizada propriamente dita, porque no vídeo anterior nós estávamos com diversos problemas para fazer o cabelo dela não ficava legal de nenhuma maneira, não tinha como fazer esse cabelo funcionar. Eu vou fazer ele numa outra camada, aí não se preocupem, eu tenho controle do que está acontecendo. Aí, e verde. Pra, né, combinar, já que ela tá toda de cores frias. Vou colocar o cabelo dela verdinho também. Ó, percebi uma coisa. Quanto mais você espalha esse pincel com ele muito grande, a cor começa a ficar um pouco feia, né? Ela começa a dar uma manchada que não é bonita, né? Tem algumas manchas que a gente faz em desenhos que elas ficam legais, elas ficam bonitas, elas funcionam. Mas tem algumas que realmente não dão certo. E eu acho que está sendo esse o caso. O cabelo dessa personagem está virando um capítulo, porque a gente sempre tenta fazer ele e ele não fica bom. Então vamos para as nossas ferramentas de conforto, que são aquelas que a gente já sabe que funcionam e que dão certo num contexto geral. Qual era a nossa principal ferramenta de conforto? O pincel de aquarela ou o pincel tinteiro, que eram pincéis que a gente já sabia que funcionava. Então eu só vou preencher o cabelo dela, né, pra não... Deixa eu ver se na camada certa, ok. Pra ela não ficar sem o cabelo, coitada, porque ela tá tão bonitinha, né? Vamos fazer o cabelinho dela correto aqui. Ok. E aí, aqui nós finalizamos os formatos de rosto. No desenho original, eu fiz 2 rostos redondos feminino e masculino, 2 rostos quadrados femininos e masculinos. Esse rosto quadrado feminino e masculino, ele também era um exemplo, e vocês podem fazer o de vocês no sketchbook para ver como vai ficar, quais ferramentas vocês querem testar, porque é interessante, certo? No próximo vídeo depois desse, como eu falei no começo, eu vou colocar as ferramentas para testar o corpo. Então, eu vou fazer corpinhos, né? Pronto, aí arrasto para trás, ó, do contorno. Tá aqui. Então, eu tenho um homem e uma mulher com cores frias, um com cores quentes, usando o máximo de ferramentas exploratórias possíveis, testando as possibilidades e respeitando a ideia, o estilo aí de Cavalcante, que é uma coisa meio cubista, meio modernista, meio diferentona, como vocês têm falado nas rodas de conversa, ok?